A defesa da fé, inimigos internos e externos. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Tertuliano. Defender a verdade cristã sempre foi uma atitude de maior importância na história da igreja. Uma vez que a igreja entrava no segundo século, essa necessidade tornou-se cada vez mais aguda, pois o erro sobejava dentro e fora da igreja. Desse modo, Deus levantou um grupo de indivíduos, os apologistas, para defender a fé cristã e, ao fazer isto, levaram a igreja à verdade teológica mais profunda. O erro forçou a igreja a pensar com mais precisão sobre suas crenças e a chegar ao consenso sobre os ensinos das Escrituras. A maior parte do erro era uma mistura rudimentar de filosofia grega, judaísmo e outras crenças orientais que atacavam as doutrinas cristãs sobre Jesus Cristo e sua obra. Os incrédulos muitas vezes caracterizavam os cristãos como ateus, canibais ou pessoas imorais. A primeira crítica surgiu porque os cristãos se recusavam a adorar o imperador ou os deuses greco-romanos. A segunda acusação resultou da interpretação errônea da ceia do Senhor e a terceira deve-se à falta de entendimento a respeito do amor demonstrado na igreja primitiva. Heresias fora da igreja. Gnosticismo. Nenhuma heresia ameaçou mais o cristianismo primitivo do que o gnosticismo. Alcançando o apogeu no segundo século, o gnosticismo originou-se, na verdade, cerca de um século antes. Em seu cerne, essa filosofia era um conceito dualista da realidade. O mundo material e o mundo imaterial eram totalmente separados. Entretanto, o material é intrinsecamente mau e o imaterial bom. Para os gnósticos, era inconcebível que o Deus bondoso pudesse ter criado o mundo material, naturalmente maligno. Desse modo, eles afirmavam que uma fagulha divina, ou uma emanação de Deus, havia criado o universo físico. Era igualmente difícil para os gnósticos acreditar que Jesus pudesse ter sido corpo físico. Muitos gnósticos argumentavam que Jesus aparentemente possuía um corpo físico. Esses ensinamentos eram parte de um conjunto especial de doutrina chamado gnose, considerado necessário para a salvação. Esse conhecimento especial era concebido por Deus apenas a uma pequena elite. Pelo fato de apenas a alma ser boa, a salvação era puramente espiritual. O gnosticismo não abria espaço para a ressurreição do corpo. O cerne do cristianismo estava em jogo. Maniqueísmo. Primo bizarro do gnosticismo, o maniqueísmo também se baseava no dualismo. Seguindo os ensinamentos de Mani, 216 a 76, essa filosofia anunciava que duas forças opostas, luz e trevas, estavam em eterno combate. A salvação era alcançada pelos filhos da luz mediante a vida de autonegação e celibato. Neoplatonismo. Construído sobre os ensinamentos de Platão, esse desafio altamente místico lançado contra o cristianismo ensinava que o objetivo de todos os seres humanos era a reabsorção da essência divina. A reabsorção era realizada mediante vários processos, incluindo-se meditação, contemplação e outras disciplinas místicas. A salvação era puramente espiritual e separada de Jesus, sem cruz e sem expiação. Erros dentro da igreja. Marcionismo. Marcião foi um herege do segundo século que estabeleceu uma vibrante igreja rival em Roma. Ele defendia a existência de dois deuses, o Criador e o Redentor. O primeiro era um Deus do Antigo Testamento, mau e caprichoso. O segundo era um Deus amoroso e redentor, revelado por Jesus Cristo. Por causa desse conceito sobre Deus, Marcião também desenvolveu o próprio cânon das Escrituras. Ele rejeitava totalmente o Antigo Testamento por causa da descrição que ele fazia de Deus.
Do mesmo modo, Marcião repudiava os segmentos principais do Novo Testamento, aceitando apenas porções do Evangelho de Lucas e 10 epístolas de Paulo. Marcião opinava que todos os outros livros possuíam um viés judaico e veterotestamentário. As ideias desse homem tornavam-se venenosas para a igreja primitiva. Por ser rico e influente, Marcião valeu-se dessas características para estabelecer uma igreja rival em Roma que, na verdade, durou por vários séculos. Entretanto, Deus, em sua soberania, usou a influência de Marcião de forma positiva, forçando a igreja a pensar com mais cuidado e de maneira mais sistemática sobre a natureza da Trindade e sobre o cânon das Escrituras. Ebionismo. Esse estranho movimento surgiu no final do primeiro século e continuou até o quarto. Em muitos aspectos, o ebionismo relembrava o falso ensinamento abordado por Paulo na carta aos Gálatas. O ebionismo ensinava que Jesus era o sucessor profético de Moisés, não a segunda e eterna pessoa da Trindade. Além do mais, os ebionistas eram legalistas que viam Jesus como um homem nobre que cumpria perfeitamente a lei. Em razão do dualismo, eles eram ascetas, viviam na pobreza, praticavam a autonegação e implementavam rituais elaborados. Legalistas até a medula, os ebionistas desafiaram o evangelho cristão da graça. Montanismo. Iniciado por Montano, esse movimento teve seu centro na Frígia, atual Turquia, no segundo século. Um ponto fundamental do montanismo era a revelação, a nova profecia, de que a vinda de Jesus estava próxima, a obediência ao Paracleto, o Espírito Santo, por meio de seu mensageiro Montano, era o padrão. O uso de dons e de sinais como evidências da unção para a segunda vinda de Cristo era fundamental para o movimento. Eles também defendiam um rígido ascetismo que incluía o celibato e jejuns prolongados. Os montanistas desafiaram a autoridade dos oficiais da igreja e colocaram a parte do cânon do Novo Testamento que estava em desenvolvimento. Por essas razões, a igreja condenou os montanistas. A contribuição do movimento montanista foi sua ação ter forçado a igreja a pensar de maneira mais precisa sobre o papel do Espírito Santo no cristianismo. As perseguições imperiais. Nas primeiras décadas da igreja, o Império Romano considerava o cristianismo uma seita do judaísmo e, de maneira geral, deixou-o em paz. Contudo, com o crescimento da igreja, essa política mudou. César Nero perseguiu impiedosamente os cristãos no final da década de 60. Mas a primeira perseguição a abranger todo o império só aconteceu no reinado de Décio no ano 250 d.C., quando ele tentou impor os sacrifícios aos deuses romanos. As mais impiedosas perseguições aconteceram sob o governo do imperador Diocleciano, no início dos anos 300. Ele ordenou a destruição de edifícios religiosos, a queima das escrituras, a proibição de reuniões religiosas e o aprisionamento de cristãos. Mais tarde, o imperador fez com que a recusa à realização do sacrifício aos deuses se tornasse um crime passível de pena de morte. O aumento da perseguição forçou a igreja a determinar o que era realmente importante. Os membros da igreja estavam dispostos a morrer pelo quê? Por quais escritos sagrados os membros estavam dispostos a sacrificar-se? Os apologistas procuraram fornecer as respostas para essas perguntas. Principais apologistas e seus escritos. Justino Mártir. Justino nasceu por volta de 100 d.C. na cidade bíblica de Siquém, na Samaria. Extremamente bem instruído para os padrões de seus dias, Justino flertou com todas as filosofias populares, partindo dos estoicos e chegando até Platão e Aristóteles.
Ele até mesmo se dedicou por um tempo à filosofia do matemático Pitágoras. Contudo, como ele mesmo explicou no livro Diálogo com Trifão, sua busca pela verdade terminou no momento em que, enquanto caminhava pela praia próxima a Éfeso, ele se encontrou com um presbítero cristão que o incentivou a ler as Escrituras. Ele ficou profundamente impressionado com a correspondência entre as profecias do Antigo Testamento e o cumprimento em Jesus Cristo. Aos 33 anos, Justino abraçou a fé cristã. Justino continuou a buscar a verdade filosófica mas dessa vez através da malha da verdade revelada nas Escrituras. Embora tenha fundado uma escola cristã em Roma, seu ministério foi em grande parte itinerante, apresentando a proposição filosófica superior do cristianismo. Somente essa fé poderia produzir a vida equilibrada e nobre buscada pelos antigos na filosofia grega. Por meio desse ministério, Justino reuniu muitos discípulos, entre os quais Taciano, outro famoso apologista. Ele também contendeu com Marcião. Justino condenou como heresia o conceito de Marcião sobre Deus e defendeu o Antigo Testamento como palavra de Deus. Ao demonstrar a continuidade dos dois testamentos, Justino citava ou fazia alusão aos 4 evangelhos, a Atos e a 8 epístolas de Paulo e a 1 Pedro. Sua defesa de integridade da palavra de Deus era crucial para a convicção de que desenvolvia em relação à autoridade do Novo Testamento. Contudo, o maior legado de Justino foram seus escritos. Ele escreveu 2 apologias e um tocante diálogo com Tufão. As 2 apologias foram dirigidas ao governo romano e ofereciam uma brilhante defesa do cristianismo como muito superior a qualquer religião ou filosofia pagã. A obra também objetivava atacar o que ele considerava uma percepção completamente injusta dos cristãos. Sua obra Diálogo com Trifão é essencialmente a narrativa da conversa entre Justino e Trifão, um judeu instruído que estava imerso na filosofia grega. Um ponto muito importante do livro é a paixão de Justino de convencer os judeus de que Jesus era o Messias profetizado no Antigo Testamento. No final do livro, Justino apela de maneira eloquente a Trifão para aceitar a verdade sobre Jesus e a fé cristã. Como a maioria dos líderes da igreja primitiva, a teologia de Justino não era muito bem desenvolvida. Ele acreditava na Trindade e na divindade de Jesus, mas não desenvolveu o assunto das complexidades da Trindade ou o relacionamento entre a divindade e a humanidade de Jesus. Seu passado baseava na filosofia grega, mas lhe estorvou que auxiliou. Durante uma viagem a Roma, por volta do ano de 165, Justino e outros 6 cristãos foram presos. Depois do julgamento falso no qual ele se recusava a negar a fé, todos foram decapitados, vindo aí o nome Justino Mártir. Irineu. Irineu foi um dos mais antigos e destacados oponentes do gnosticismo. Ele nasceu na Ásia Menor por volta de 135 d.C. Ali conheceu e aparentemente foi instruído por Policarpo. Irineu pode ter sido um dos primeiros missionários enviados à Gália, atual França, pois por volta do ano de 177 ele foi identificado como bispo de Lyon. Ali passou sua vida pastoreando, ensinando, enviando missionários para o resto da Europa e escrevendo. Não há dúvida de que foi martirizado por volta de 202. As 2 obras principais de Irineu sobreviveram: a demonstração da pregação apostólica e contra as heresias. A primeira obra detalhava a fé cristã encontrada nas Escrituras e chamava os leitores a defender a doutrina exata contra a heresia. A segunda obra tinha os gnósticos como objetivo claro. Com base em seus escritos, podemos concluir muito sobre a teologia, ainda em desenvolvimento, da Igreja do 2º século.
Inicialmente, Irineu foi um dos primeiros apologistas a ter uma visão plenamente desenvolvida da autoridade das Escrituras. Seus argumentos referem-se aos dois testamentos. Na verdade, ele citou ou eludiu quase todos os livros do Novo Testamento, com exceção de 4. Ele também percebeu a grande continuidade entre os testamentos, apresentando Jesus como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Em segundo lugar, pelo fato dos gnósticos terem uma visão tão distorcida sobre Jesus, Irineu considerava Jesus Cristo o próprio centro da teologia. Cristo era a base para a continuidade entre a criação e a redenção. O que a humanidade perdeu em Adão é obtido novamente em Cristo. Ao atacar o dualismo gnóstico, Irineu também argumentou a favor da natureza real do corpo físico de Jesus e da absoluta centralidade da ressurreição do corpo físico. Em terceiro lugar, a despeito de suas posições ortodoxas sobre muitas questões teológicas centrais, suas crenças continham sementes de erro que mais tarde floresciam no catolicismo medieval. Ao lidar com os gnósticos, por exemplo, ele ressaltou a presença física de Jesus no pão e no cálice, uma forma primitiva de transubstanciação. Do mesmo modo, sua escolha de palavras em relação à ordenança do batismo parece mostrar que o perdão seguia a ordenança. Por último, ao contrastar Adão e Cristo, deu lugar especial a Maria, mãe de Jesus, como a nova Eva. Ele ensinou que a obediência dela fez com que a restauração da humanidade se tornasse possível. Esses ensinamentos evidenciam o desenvolvimento da veneração a Maria, que mais tarde caracterizou-se o catolicismo romano. Orígenes. Totalmente dedicada à inspiração e à autoridade das Escrituras, Orígenes descreveu verdadeiramente a primeira teologia sistemática da história da Igreja, além de numerosos comentários sobre os livros da Bíblia. Ele também nasceu e viveu parte de sua vida em Alexandria, Egito, um dos mais importantes centros intelectuais e teológicos da Igreja primitiva. Depois de terminar seus estudos, tornou-se chefe da escola catequética de Alexandria, posição que manteve por 28 anos. Em razão de uma disputa com o bispo de Alexandria, Orígenes mudou para Cesareia, onde ministrou pelos últimos 20 anos de sua vida. Sofreu intensa tortura durante as perseguições romanas e morreu por volta de 254 d.C. Por insistir que a Igreja combatesse as crescentes heresias, Orígenes dedicou-se a colocar à disposição ferramentas para o estudo bíblico. Mais importante ainda foi a sua extraordinária obra chamada Hexapla, uma edição do Antigo Testamento incluindo o texto hebraico e transliteração em caracteres gregos do texto hebraico e 4 traduções gregas, em 6 colunas paralelas. Obra monumental que levou 28 anos para ser completa, a Hexapla capacitou cristãos a estudar o Antigo Testamento com todo o saber disponível na época em um único livro. Ele também verificou a exatidão da Septuaginta, a maior tradução grega do Antigo Testamento. A interpretação de Orígenes do texto sagrado trouxe-lhe alguns problemas. Ele ensinava que a alegoria era a fonte para a resolução dos mistérios do texto. Encontrar a chave alegórica dependia do intérprete. A centralidade de Cristo nas Escrituras dava ao método sua dinâmica. Por exemplo, ao se analisar 6 leis e cerimônias levíticas, a literalidade não ajudava, argumentava ele. Somente a alegoria ajudava o intérprete a ver Jesus no sistema levítico. Sua defesa do método alegórico influenciou profundamente a interpretação das Escrituras por centenas de anos. Contudo, a influência da interpretação alegórica tem sido altamente negativa. Quem deve decidir se o significado oculto encontrado é adequado? Qual é o padrão? A alegoria é simplesmente subjetiva demais
para ser simplesmente subjetiva demais para ser considerada ferramenta de interpretação. O zelo de Orígenes para servir ao Senhor também resultou na profunda devoção ao ascetismo, à vida de autonegação, e impactou grandemente as comunidades monasteístas do século seguinte. Em seu comentário de Cântico dos Cânticos de Salomão, ele enfatizou que as coisas materiais e até mesmo outras pessoas podem impedir alguém de alcançar a vida espiritual mais profunda. Desse modo, ele não dormia a hora suficiente, jejuava e caminhava descalço. Os apologistas deixaram sua marca na história da Igreja por lutar a favor da fé e por começar a sistematizar a verdade teológica. Por meio das obras desses homens, a Igreja chegou ao consenso sobre os 27 livros do cânon do Novo Testamento. A Igreja também inaugurou sua estrutura eclesiástica, com o ofício do bispo tornando-se mais significativo. Mais importante ainda é que os apologistas lançaram os fundamentos da reflexão teológica madura, característica dos teólogos, assunto do nosso próximo capítulo. Perguntas para debate. Resuma o dualismo gnóstico e o maniqueísta. O que isso quer dizer? Por que ele está errado? Explique 2. Explique por que o conceito gnóstico sobre Jesus estavam errados. 3. Em quais aspectos o gnosticismo, o maniqueísmo e o neoplatonismo são similares? 4. Qual era o conceito dos ebonistas sobre Jesus? 5. Por que Marcião foi uma ameaça às crenças cristãs sobre a Bíblia? 6. Qual foi o erro do montanismo? 7. Resuma as contribuições de Justino como apologista. Os apologistas. Primeiro, Justino Marte viveu de 100 a 65 d.C. Obras principais: Duas Apologias e Diálogo com Trifão. Foco principal: defesa da autoridade do Antigo e do Novo Testamento. Segundo, Irineu. Obra principal de Irineu: a demonstração da pregação apostólica e contra as heresias. O foco principal: atacou o dualismo gnóstico ao defender a centralidade da ressurreição física de Jesus. Orígenes teve como principal obra a Hexaplá. O foco principal era desenvolver ferramentas para o estudo da Bíblia.